Muito boa tarde. Estamos aqui em mais um programa da série Saúde em Dia. Tá? Como sempre, às segundas-feiras, às 17h30 aqui na Web TV São Caetano. Web TV São Caetano, a nossa cidade é o canal. Web TV São Caetano, onde é a TV que mais cresce junto com você. Esse é um programa diferente, é um programa para tirar suas dúvidas, é um programa interativo, onde só você, internauta, pode pegar e participar com a gente aqui. Tá? Aqui, quem entrevista não sou eu, aqui quem entrevista são vocês, os internautas, tá? Porque é a oportunidade que vocês têm de pegar e perguntar, tirar suas dúvidas e interagir com a gente. Eu gostaria também de pedir para todos vocês, se vocês quisessem, em algum momento, entrem em contato com a produção e façam perguntas, não só sobre o programa, tá? Pega e coloquem, interajam com eles para citar sobre alguns assuntos que vocês gostariam que nós tivéssemos alguns entrevistados. Pessoas, assuntos, outros programas, a parte de música, política, notícias, ou seja, quem faz a Web TV São Caetano é você. E eu, Dr. Ângelo Pavim, há mais de 30 anos, médico aqui em São Caetano, tenho o prazer aqui de estar com todos vocês e a cada segunda-feira às 17h30 com um entrevistado. E hoje, dia 27 de janeiro de 2014, não é diferente. Estamos aqui com a doutora Mara Cíntia Fernandes, que ela é coordenadora e presidente do curso de especialização em ortodontia da ABO, Associação Brasileira de Odontologia do ABC. É isso mesmo, Mara? Muito boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por terem me chamado para participar desse bate-papo. Estamos às ordens. Muito obrigado, Mara. E a Mara ela vai ter um problema sério hoje, tá? Acho que a gente vai querer falar sobre saúde bucal. Quer dizer, nós precisamos procurar cuidar muito bem da boca para evitar diversos problemas de saúde, é claro, e para manter um belo sorriso, tá? Esse mesmo belo sorriso que a doutora Mara nos apresenta hoje. Não adianta agora forçar o sorriso, Opa. Mara? Opa! Mara, posso te chamar de Mara? Pode, fica à vontade. Tá? Mara, primeiro eu gostaria de saber, gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente, o que é saúde bucal, se é que existe alguma denominação de saúde bucal. O que é a saúde bucal? Então, de uma maneira geral, o que a gente pode considerar saúde bucal seria como a gente manter todo o sistema estomatognático. Então, vamos falar assim, boca, dentes, bochecha, musculatura, língua. Então, tudo isso faz parte da porção orofacial. E essa porção orofacial faz parte do sistema geral, do sistema de saúde geral de qualquer organismo, de qualquer pessoa. Então a gente tem que lembrar que essa nós consideramos a parte mais importante, porque a saúde começa pela boca, é por onde você começa o alimento. A gente não pode esquecer também que fazem parte dos componentes da boca também o assoalho do nariz, tá? E isso é muito importante na parte respiratória. Então a gente tem uma inter-relação com algumas disciplinas ou com algumas áreas da medicina também. Fonoaudiologia, a parte de fisioterapia, tudo isso interfere e interage direta e indiretamente com os órgãos da boca. Ou seja, uma cárie, não sei como é que vocês chamam isso, mas uma cárie, uma lesão na boca, teoricamente pode levar a uma infecção muito maior e isso ganhar proporções aí que a gente não poderia contar. Muito grande, a parte de cárie, a gente tem que lembrar que é uma coisa que a gente está conseguindo erradicar aqui do Brasil, tá? Por diversas áreas do governo. Então a gente já tem um número bem reduzido, uma porcentagem bem reduzida do índice de cárie no Brasil, através do Brasil Sorridente, de todos esses projetos que tem aí pelo país. Então, mas a gente tem que lembrar que a cárie é a precursora de alguns problemas sistêmicos graves, por exemplo, a endocardiite bacteriana. Perfeito. Quando a doutora fala sistêmico, é que entra na corrente sanguínea. Isso. Não é isso mesmo, doutor? Né? Então, vejam bem, olha, um probleminha aqui dentro da boca é capaz de pegar, entrar na corrente sanguínea, passar pelo coração e provocar isso. Uma endocardite bacteriana é um processo infeccioso cardíaco. Isso, tá? Pode levar à morte. Que pode levar à morte, ou seja, é seríssimo. É seríssimo. Que o tratamento, isso em medicina, posso até garantir para vocês, um dos tratamentos é feito à base de penicilina, em altas doses de penicilina. Alta concentração, né? Então, olha, procure seu dentista. Se você não tiver o seu dentista, não vá curiosos, não.
procure o seu dentista. Se você não souber entre em contato com a Associação Brasileira que ela vai te colocar algum dentista mais próximo da sua residência, não é verdade? Exatamente, exatamente. Quais seriam os cuidados essenciais para se manter uma boca saudável? Então, além de você fazer a manutenção semestral no consultório dentário, então a manutenção da saúde bucal é feita pelo próprio paciente, pela própria pessoa. Higienização, utilização de fio dental. Tá? A gente tem que lembrar que cada dente tem 5 faces. No momento da escovação, um paciente adulto, uma pessoa adulta, ele tem 32 dentes se contarem com os dentes do siso. Ou 28 dentes se já tiver eliminado os dentes do siso. Então, se a gente multiplicar esses 28 dentes por 5 faces, a gente vai considerar que a gente vai ter menos do que 1 segundo para fazer uma escovação de uma face do dente, é muito pouco tempo. Então, a gente tem sempre que lembrar que a higienização a gente tem que fazer no momento mais adequado, logo após as refeições. Quando a gente fala em logo após as refeições, a gente tem que dar um espaço aí de 5, 7 minutos para a gente conseguir fazer com que essa alimentação tenha repassado de toda a parte de mucosa, de gengiva da boca, das bochechas e ter ido para dentro. Porque às vezes restos alimentares ficam presos na gengiva e nas bochechas e a pessoa normalmente não escova essas bochechas, não é? Ela vai escovar os dentes muito rapidinho, então tempo necessário para escovação 3 minutos, a gente pode colocar lá, marcado no relógio, 3 minutos é muito tempo, sem o uso do fio dental. Com o uso do fio dental esse tempo vai aumentar, lógico. E o movimento, eu vejo muita gente escovar só assim, ó, puxa de um lado para o outro e acabou. Então, normalmente o que a gente pede movimento de varreção. Vamos imaginar como é que a gente varre uma casa. Como é que a gente tira a sujeira dos cantinhos. A gente tem que pegar o canto da vassoura e ir lá e remover. E tentar varrer. Então, a gente vai varrer a superfície do dente. Começando da gengiva e vindo para a parte livre. Tá, okay? Ou seja, todos os dentes. A parte inferior de baixo para cima. A parte superior de cima para baixo. A parte de dentro também, de dentro para fora e de baixo para cima. Perfeito. Parte de cima, de dentro para fora e de cima para baixo. Perfeito. Então, normalmente se espirra no espelho. O espelho vai ficar todo respingado. Mas esse é o momento certo. Tá certo. O que a gente pede, o que a gente preconiza normalmente é a escovação noturna ser a principal. Então, antes de dormir, fazer a escovação noturna. Temos o raspador de língua que é de uso ou não da pessoa, se ela quiser, mas ela pode usar escovas que também já tem uma face já crespinha para você poder fazer a escovação da língua. Eu acho interessante a gente lembrar que quando a gente fala em mucosa, fala em língua, a gente tem que escovar a língua, escovar as bochechas, escovar a gengiva. A pessoa pensa que escovar dente é só escovar o dente. E a gente tem que lembrar que a gengiva faz parte desse contexto. Você tem que fazer com que a escova entre por debaixo da gengiva, saudável, e varrer. Varrer o cantinho dentro da gengiva. Entendi. Ok? E isso é muito importante. E se houver algum sangramento nessa escovação, há algum problema? Então, o sangramento ele é decorrente de uma inflamação gengival. Então, a gente tem sempre que lembrar. Sangrou. Por que sangrou? 2 hipóteses. Ou você tem a gengiva inflamada, ou você está com a escova machucando. Então, se a escova está fora está descabelada, vamos dizer assim, ela tá aberta, já é hora de trocar. Já deveria ter trocado. E se ela, se a gengiva, então, ela sangrar, seria a tal daquela gengivite que o pessoal fala? Aí isso. A gengivite e o mais agravante que seria a periodontite. Tá. Então, toda vez que sangra a gengiva, eu brinco até com meus pacientes. Se sangrou, você tem que escovar mais. Se a tua escova estiver saudável, né? Se a tua escova estiver em boas condições. Então, aí você tem que escovar até parar de sangrar. Perfeito. Tá? Existe alguma pasta especial com um componente especial? Existe algum critério de escolha? Assim, o que eu peço sempre para os pacientes é assim, até existe, vai de acordo com a gravidade do problema. Então, procura o dentista para saber exatamente qual é o creme especial, dental né? específico. Perfeito. Mas, o que eu brinco bastante é assim, a primeira escovação, vocês têm que fazer 2 escovações. A primeira escovação sem pasta.
Perfeito. Porque a pasta, ela é um meio oleoso. Se você coloca muita pasta, que nem aparece nos comerciais, né, que faz até aquela viradinha assim para cima, então o que você está fazendo? Você está fazendo uma barreira onde a escova não vai entrar em contato diretamente com o teu dente. Então, essa barreira formada pela própria pasta, ela diminui a facilidade da escovação, da escova penetrar nessa face do dente e remover a sujeira. Então, primeira escovação sem pasta. Depois você põe um pouquinho de pasta, até pode passar o dedinho assim por cima, para ela ficar só na beiradinha das cerdas e aí sim você vai escovar. Então, pessoal, a partir de hoje, vamos começar a escovar corretamente, tá? Como se fosse a primeira escovação. Dizem que a primeira vez a gente nunca esquece, não é verdade? Então, né? É verdade. Então, eu acho que essa primeira escovação vocês vão aprender muito bem e não vão esquecer. E quais as consequências, então, de quem não cuida da boca de uma forma geral? Nós já entendemos mais ou menos, tá? Então, fora a parte médica em si, que seria uma endocardite, tem que procurar um médico, mas para o dentista, o que vocês encontram muito a nível de consultórios, pela não escovação, para quem não cuida da boca contente? Então, aí a gente tem alguns componentes aí, alguns elementos. Então, quando a gente não tem a escovação, a gente vai ter mau hálito, então hálitos pesados, às vezes a gente considera como hálitos metálicos, tá? Então, o odor é característico. Eu não sei nem como a pessoa não consegue sentir esse odor. Além de, quando tem consequência de fumo, quando o paciente fuma também, quando a pessoa fuma, então aí fica mais camuflado ainda o problema de dentário, tá? Mesmo essa parte de gengiva inflamada, de sangramento, o fumo esconde. Ele é um inibidor do sangramento. Então, às vezes fala, mas a minha gengiva não sangra, mas é uma doença silenciosa, a periodontite. Quando você vai ver, ela já foi. Já atacou, já perdeu o osso e às vezes não tem nem mobilidade, o paciente nem percebe, só vai perceber através de radiografias. Puxa vida. Então, a perda óssea por pacientes fumantes é muito grave, muito grave. Já temos aqui algumas perguntas, tá? Muito obrigado, internautas. Continue mandando suas perguntas e clique aqui no Participe, tá? E a sua pergunta vai entrar aqui na Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Primeira pergunta, eu acredito que você até já tenha nos brindado aqui com a resposta, mas vamos lá. É Felipe Melo de Diadema. Obrigado, Felipe. Minha gengiva costuma sangrar quando escovo os dentes. É sinal de gengivite? O que devo fazer? Quais são os riscos? Então, aí a gente tem algumas coisas associadas, porque às vezes, mesmo ele fazendo a higienização correta, às vezes, principalmente nos dentes anteriores, você tem um sangramento. Isso também pode ser um sinal de respiração bucal. Tá? Então, o paciente que respira pela boca, por isso que eu falei do complexo nasal também. É o assoalho, né? Seria a base dele, a base da boca, tá. Né? O céu da boca é a base do nariz, tá? É o mesmo osso, é a mesma estrutura. Perfeito. Então, quando o paciente respira pela boca, o que está acontecendo? Ele está filtrando o ar na gengiva, tá? Então, a hora que ele faz a respiração, todas as bactérias estão sendo paradas ali na gengiva. Então, você tem uma alta concentração de bactéria na gengiva, onde você tem uma maior inflamação. Tá? Então, está fazendo dois papéis ao mesmo tempo. Está fazendo o papel de filtrar o ar e de auxiliar na mastigação. Mais uma pergunta aqui. Vânia, de Santo André. Vânia, obrigado por você estar linkada com a gente, tá bom? Os dentinhos do meu filho já estão começando a nascer e ele ainda chupa chupeta. É melhor já retirar a chupeta ou a chupeta pode prejudicar o crescimento dos dentes? Então, a gente tem que lembrar que a chupeta também tem um caráter psicológico afetivo aí da criança, né? Então, normalmente o que a gente faz, o que a gente pede, a dentição decídua, os dentinhos de leite, eles vão até os 3 anos de idade para o último dente a se formar, de leite, tá? Então, 28, 30 meses você tem todos os dentes na boca de uma criança. O que a gente recomenda? Ir removendo essa chupeta a partir dessa data, dessa idade. Então, no início você tem uma função da chupeta que seria a parte psicológica de o acalento, né, para acalmar a criança. A partir daí, você tem algumas funções que não são adequadas. Então, a gente não vai ser o ruim de remover essa chupeta, mas a gente tenta limitar o uso dessa chupeta e ao mesmo tempo ir diminuindo a sua utilização. Então,
amarra lá na cama, né? Põe lá amarradinha, ó, você quer chupar chupeta, vai até a cama, coisas nesse sentido, para vir limitando. Então, às vezes a criança prefere brincar do que chupar chupeta. Que ela sabe que para chupar chupeta ela vai ter que estar até lá no quarto, ok? Então a gente diminui um pouquinho a utilização dessa chupeta. Existe e com o tempo alguma idade especial para isso, não? Então, até os 3 anos a gente ainda aceita essa utilização de chupeta como um estímulo de maternidade. Isso, para melhorar a autoestima da criança, a parte psicológica dela. A partir dos 3 anos ela vai ter outras atividades. Então ela vai ter que trocar essas outras atividades pela chupeta. Perfeito. Ok? Perfeito. Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Vamos ter agora um intervalinho de 1 minutinho e nós voltamos já já. Até já já 1 minutinho, hein? Não saiam daí. Mandem suas perguntas. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Meu nome é Marcos Palmeira, comerciante. Você lembra das chuvas na Serra do Rio de Janeiro? Choveu demais. Sem as árvores, a lama se espalhou e morreu muita gente. Mas não precisa ser assim. Por isso, eu assinei pela lei do desmatamento zero. A gente tem que salvar nossas florestas. Meu nome também é Marcos Palmeira, sou ator, brasileiro e também assinei. E você? Assine. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Olá pessoal, estamos voltando depois de 1 minuto de intervalo, tá? O que é muito rápido, né? E obrigado por vocês estarem aqui linkados com a gente e dando essa audiência muito boa pra gente, tá bom? Eu tenho mais 2 perguntas aqui nas mãos, mas depois das perguntas eu gostaria já de deixar em ponto de bala aqui uma reportagem na revista Veja, que eu cheguei a pegar e ver, e eu achei muito curioso, que seria a personalização de alguns aparelhos ortodônticos feitos pelos adolescentes. Não saia daí, já já nós vamos falar sobre isso, hein? Assunto polêmico, tá? Beatriz Soares Lemes, de São Bernardo. Obrigado, Beatriz. Manda uma pergunta aqui para a doutora Mara Cíntia. Tenho perda óssea. Como fazer para retardar os efeitos? Existe algum tratamento? Então, quando a pessoa tem perda óssea, ela tem que fazer um tratamento periodontal. Então, essa perda óssea ela pode ser motivada por pode ser influenciada por muitas causas. Inicialmente as causas sistêmicas, então diabetes, pressão alta, estresse, osteoporose, problemas hormonais, né, menopausa, menarca, adolescência, tudo que gera a parte hormonal, você tem alterações também na parte gengival, na parte de periodonto, que seria os tecidos de sustentação do dente. Deixa eu interromper um pouquinho. Menarca é a primeira menstruação, tá? Seria a menininha começando a menstruar. E a menopausa, tá? E o climatério seria a última menstruação com o pós-última menstruação. Desculpa, é só para eles saberem, tá bom? Isso mesmo. Então aí a gente, o que pode acontecer é realmente ter uma alteração hormonal por conta dessas passagens. Além disso, a gente também tem problemas de perda óssea por trauma. Então, o trauma se diz, por exemplo, um apertamento dos dentes, tá? Associados ou não a outros tipos de problemas. Perdas de elementos dentários, adjacentes, as mordidas que estão fora de posição, né? Mordidas cruzadas, mordidas abertas, alterações diretas do sistema dentário. Então, isso a gente tem que saber direitinho. Ela está perguntando que ela tem essa perda óssea, ela precisa procurar o dentista, saber exatamente a causa do problema, a etiologia para poder atuar no problema e para minimizar isso. Então, tentar limitar isso daí ao menor tempo possível. Ou seja, se eu entendi não adianta nós agirmos na consequência, sim, nós temos que agir na causa. Na causa, precisa saber qual é a causa do problema dela da perda óssea. Se é um problema hormonal, se é um problema sistêmico, diabetes ou qualquer coisa assim, ou se é trauma da própria oclusão. Às vezes a própria forma do arco traz problemas de perdas ósseas.
Mais uma pergunta, Ana Paula de Santo André. Obrigado, Ana Paula. Continua com a gente, hein? Hoje e toda segunda-feira, às 17h30, hein? Tem um amigo que está internado, pois, segundo o médico, ele contraiu uma bactéria que pode ser pega através do beijo. Fiquei preocupado e queria saber como isso ocorre e o que causa. Então, a gente tem uma doença que é chamada doença do beijo, tá? E ela dá um aumento do número de linfonodos. Então, normalmente as glândulas, né, ou os gânglios linfáticos aumentam de volume. Isso daí é por conta de bactéria mesmo. Então, a gente até brinca com os adolescentes quando vão ao consultório. Oh, você não escovou? Como que você vai beijar uma menina? Ou como você vai beijar um menino por conta dessa deficiência de escovação também, tá? Além disso, a gente tem as bactérias que estão diretamente ligadas a outras doenças, tá? Então tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. A própria endocardite Isso. que você acabou de falando para a gente então, agora. a gente tem a doença do beijo, que ela é caracterizada como doença do beijo. Então, aumento dos gânglios linfáticos. Então, quando a gente fala assim, eu estou com um gânglio aqui na região do pescoço, na região da base da mandíbula. Então, isso pode ser uma das causas. Então, você vai ter as consequências disso. Febre e dor, inflamação, todos os sintomas de uma doença. Então, você vai fazer todo o tratamento para isso. Normalmente, esse tratamento é feito pelo médico, não é pelo dentista, tá? Que vai detectar, às vezes você vai ter que fazer um antibiograma, coisa desse tipo, para saber exatamente qual é o fator preponderante disso daí. E aí sim, depois você tem que se prevenir, tomar cuidado com quem você está beijando. Olha os beijos, né? Como diz minha filha, eu gosto de beijar muito, né? Mas tem que saber o quê, ou como tá. Me fala uma coisa, falando em cuidado, aquelas fitas branqueadoras, outra coisa polêmica que a gente tem visto por aí, ajudam a manter os dentes limpos, quer dizer, não é que eles ajudam a manter, né? Eles branqueiam, né, os dentes. Essa propaganda é real? Fora a propaganda ser real ou não, há uma indicação? A pessoa que vai colocar, ela coloca, quem coloca, como é que é isso? Então, ela foi lançada no mercado, até por uma empresa grande, de renome. A gente tem aí artistas fazendo a propaganda, só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque de uma maneira geral eu acho que é mais interessante você procurar o teu dentista e saber exatamente se você pode fazer esse tipo de procedimento, porque na realidade não está escrito em lugar nenhum que tipo de dentes podem receber essas fitas branqueadoras. Então, a gente tem alguma consideração em relação ao esmalte dos dentes. Essas fitas, elas vão entrar em contato com o esmalte do dente e elas vão eliminar a camada polida do dente. Por isso que você vai ter uma transparência de mais branqueado. Tá? Então, você vai estar removendo uma parte polida do dente e ela vai dar uma situação de mais branco. Só que a gente tem que lembrar que pacientes que têm dentes restaurados nessas faces não vai funcionar só para quem tem exatamente esmalte íntegro. E a gente tem que levar em consideração a qualidade desse esmalte. Dentes manchados ou não, gengiva inflamada ou não, porque na realidade quem vai aplicar essas fitas é o próprio paciente. Isso se você vai lá na farmácia e compra a tua caixinha de fita branqueadora. Então tem que tomar alguns cuidados que vem no bulário. Me parece também que essa fita não pode ser aplicada na gengiva, por exemplo, não é verdade? E aí tem alguns cuidados que estão lá. Olha, cuidado a hora que você for fazer a aplicação. Procure o seu dentista para saber se você pode utilizar essa fita. Então eu acho que é assim, ela veio para ajudar a fazer a técnica de clareamento. Só que ela tem que ser indicada pelo dentista. Então, por exemplo, você faz uma sessão de clareamento e depois você vai fazer uma complementação, ou você vai fazer um controle semestral. Então, de repente, aí está uma forma de você estar utilizando essa fita clareadora. Ou seja, procure o seu dentista. Né? Exatamente. Da mesma forma, procure seu médico, seu dentista. Eles têm que ser seus amigos, seus consultores. Não é verdade? Exatamente. Bom, chegou a hora de a gente falar sobre aquele assunto polêmico, né? Está na moda a personalização do aparelho ortodôntico. Esses aparelhinhos aqui, esse que eu uso aqui, o meu não está personalizado, não. Não está. Por adolescentes, também não sou adolescente. O que é isso?
como é feito isso? Tá? E quais as medidas que os órgãos superiores da profissão de dentista, que é o CRO, né? E o CFO, o Conselho Regional e o Conselho Federal de Odontologia, quais as providências que eles estão tomando, se estão tomando isso, né? Então, a gente teve aí uma propaganda na revista Veja, dessa meninada aí, esses MCs. Então, eu não sei como que a gente pode dizer, são grupos, né, de adolescentes. O que eles fazem? Eles vão numa loja de material odontológico, eles compram o material e vão utilizando. A gente tem que lembrar que, poxa, nós como dentistas, tanto que nós estudamos, nós fizemos 4 anos de faculdade, depois nós fizemos mais 2 anos de atualização, mais 3 anos de especialização para a gente começar a aprender a colocar aparelhos, saber exatamente como que a gente tem que agir para cada movimento. A gente não é simplesmente uma maneira técnica de trabalhar, você está trabalhando no periodonto, que é o que a gente estava falando agora, você vai trabalhar no osso, na gengiva, no tecido de sustentação dos dentes. E é isso que vai promover o movimento dentário. E esses meninos vão aí, colocam do jeito que eles querem, estão exercendo forças inadequadas, estão fazendo o que eles bem entendem e o paciente está aceitando. Quer dizer, a molecada vai no consultório, coloca o aparelho e depois vai lá no vizinho colocar colorido. Por isso, primeiro, o CRO já fez a nota de denúncia, né, já entrou com um processo em relação a esses meninos, os menores de idade. Os maiores de idade foram autuados, foram processados. E aí a gente tem as empresas que estão trabalhando também para eliminar esse tipo de problema, que é um agravante. Então, o que está sendo feito? Novos aparelhos mais modernos estão sendo utilizados, sem elástico. Perfeito. Porque o elástico também é uma forma de atrito. Então, o atrito diminui a movimentação dentária, ele também é prejudicial. Então, a gente está usando aparelhos autoligados. Bracket sem elástico. Então, o bracket é bracket? Bracket. Bracket. O bracket seria isso aqui. Isso, as pecinhas. As pecinhas são coladas no dente. Então, isso. Se eu entendi, eles vão em alguma loja ortodôntica, compram essas pecinhas e eles colam como? Com super bonder. Super bonder? Aí, para tirar a pecinha, tem que arrancar o dente. Às vezes, eles até compram um material que a gente usa também. Porque às vezes a meninada tem alguns que já trabalharam em consultório, entendi, tá. Entendeu? Então eles têm assim, estão vendo o que a gente faz, né? E essa parte que seria a parte colorida, o que é? É um elástico. Um elástico? Um elástico. Eu vi na internet que existe até... fios. Então, mas fios... de vassoura. De vassoura, de fio vassoura. Telefônico, fio de vassoura. Todos esses fios que têm um colorido, eles estão utilizando. Então, eles trançam os fios e passam o elástico para prender. Puxa vida. Tá? Então, a gente está eliminando, um dos fatores de eliminação do problema seria a modernização dos brackets, que a gente está utilizando agora brackets autoligados. Então, ele próprio tem um sistema de fechamento, então não tem mais necessidade do elástico. Então, perfeito. O elástico é que segurava o fio ao bracket, a pecinha, para poder movimentar o dente. Então, agora a gente está utilizando brackets que já tem uma tampinha, tá? Dependendo do sistema que se usa, mas ele tem a tampinha e ele próprio se prende. Tá. E os conselhos em si, eles já estão tomando alguma já fizeram a denúncia, já abriram processos para as pessoas que foram pegas. Tá. Então, aí a gente tem, por exemplo, nos consultórios que eu atendo, vem os pacientes falando, lá na minha rua. Então, a gente tem que denunciar isso daí. Então, a gente tem como profissional, como um profissional da área da saúde também, a gente não pode deixar essa meninada estar interferindo nisso, porque ela está fazendo como moda, né? Eu vou trançar desse jeito, agora eu vou trançar em xadrez, agora eu vou trançar inclinado, e na realidade ela está prejudicando o colega com esse tipo de procedimento. Doutora Mara Cíntia Fernandes é presidente e coordenadora do curso de especialização em ortodontia da ABO, Associação Brasileira de Odontologia, e nos brindou hoje com muitas informações importantes sobre a saúde bucal. Tá? Doutora Mara, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui com a gente, foi uma delícia estar conversando com você aqui, e gostaria que você deixasse o seu endereço, telefone, internet, como é que a gente pode te achar aí, porque tem muita gente aí que acha que a partir de hoje vai procurar, eles vão procurar os dentistas, não é verdade? Isso mesmo, eles têm que procurar sim. A ABO está situada na Rua Baraldi, 662,
no centro de São Caetano do Sul. O telefone é 4229-9913. Nós somos uma associação voltada a cursos para profissionais. Então, os dentistas que também ainda não conhecem a associação, nós temos os cursos de especialização em todas as áreas da odontologia e temos o atendimento a pacientes, a população de qualquer região, não especificamente de São Caetano. Pode vir de Diadema, de Santo André, a gente tem uma demanda... ABC, chega ABC. De qualquer lugar. Tá. A gente tem um monte de pacientes que vêm indicados de postos de saúde, de São Paulo, de Diadema. Legal. Então, a gente já está com um nome grande aí no mercado em relação aos benefícios que a gente está trazendo à população. Que bom. Então, os pacientes podem procurar para fazer o seu atendimento, seu tratamento, em qualquer área da odontologia. E algum endereço seu, especificamente seu, você pode deixar no ar? Posso. O meu consultório é na Rua Amazonas, número 2120, também em São Caetano do Sul, no bairro Oswaldo Cruz. Muito obrigado, viu? Nada, muito obrigado. estamos às ordens. Web TV São Caetano, onde nossa cidade é o canal. Só que aqui na Web TV é onde existe a TV que cada vez mais cresce junto com você. Isso é possível porque vocês, internautas, fazem isso que fizeram agora com a gente. Interagir, tirem sempre suas dúvidas. E eu espero vocês na segunda-feira que vem, às 17h30 aqui no programa Saúde em Dia. Muito obrigado e até lá!